vamos aos novos episódios da novela mexicana Alexandre Correia e Ana Hickman. Pessoal, então o que acontece? No início agora de agosto de 2024, o Alexandre Correia veio com novos documentos e novas acusações comprovadas em documentos, segundo ele. Ana Hickman e as irmãs são acusadas de fraude, segundo Alexandre, que apresentou as provas de que a Ana e as irmãs dela, em janeiro e fevereiro, desviaram dinheiro do patrimônio dele das franquias. R$40 mil para a conta jurídica da irmã dela e também dinheiro em conta de pessoa física, segundo Alexandre. Eles sempre sustentaram os familiares da Ana. Ele disse, inclusive, que a Fernanda, a irmã da Ana Hickman, era uma encostada com toda a família dela. Só que a Ana Hickman, inclusive tem um áudio dela falando sobre esses R$8 mil, que ela mandava por mês, todos os meses, R$8 mil para os pais do Alexandre. Ele acusa ela de ter gasto mais de R$2 milhões em salão de beleza, segurança e outras coisinhas supérfluas, isso de novembro de 2023 até agora em agosto. Ele também diz agora que descobriu quais são as outras 3 empresas de Ana Hickman, que seria uma com o nome de Yellow House, outra como Hickman House e Blue Negócios e Serviços, que é em nome da irmã de Ana Hickman. Alexandre disse que dia 16 de novembro do ano passado, ele foi atraído a uma armadilha pela irmã da Ana Hickman, que pediu para ele ir ao escritório da empresa, sozinho e sem advogado, e ele foi lá sozinho e assinou um contrato se afastando da administração das empresas. Neste momento, segundo ele, todos os imóveis deles estão penhorados e Ana Hickman segue se fazendo de vítima. Ele disse também, agora em agosto, que essa briga ainda vai longe e que ele não está a fim de abrir mão do patrimônio dele. Aí o que aconteceu este mês também? O irmão do Alexandre, o Gustavo Correia, veio a público depois de fazer até perfil fake para mandar mensagem para a Ana, para cobrar ela e ela não atender ele. Então ele disse que esgotou as tentativas dele, porque ele fez de tudo e ela bloqueou e não responde ele. Então o Gustavo Correia veio a público. E o que está acontecendo? Ele trabalhou 6 anos como sócio de uma das marcas de Ana e ele disse que não está recebendo pelos contratos que ele fechou enquanto sócio. O que acontece? Ele entrou na sociedade com o trabalho dele e a Ana Hickman e o marido dela, na época, o Alexandre, entraram com o dinheiro. E eles começaram com uma operação de e-commerce que não deu certo, porque envolvia moda, eles perderam muita coisa, perderam bilhões com isso. Envolvia as bolsas da Ana Hickman, que daí as bolsas vinham da China, e daí quando chegaram começaram a craquelar o couro, ter um monte de problema, porque vinha de lá e era colocada a etiqueta, né, da Ana Hickman. E enfim, então teve esses problemas aí, acabou que não deu certo o e-commerce, e aí eles foram para o modelo de franquia, e nesse modelo de franquia, o Gustavo também tinha essa parte dele de sociedade e no fechamento de contrato das franqueadas, ele tem direito a receber uns valores. E esses valores, que já estão assim, milhões também, não estão sendo pagos. Ele não está recebendo, segundo ele. Então, por isso ele veio à mídia falar. E o que acontece? Ele falou também sobre vários fatos e esclareceu muitas coisas. O Gustavo, muito ponderado, ele falou que desde o começo da relação da Ana com o Alexandre, haviam muitas brigas o tempo todo. Ele chegou a dizer que o casal se odiava, mas que eles postavam fotos felizes o tempo todo e que a Ana era muito estúpida, muito grossa, muito agressiva com o modo de ser, de palavras. Ele contou sobre discussões da Ana com a ex-sogra, mãe dele e do Alexandre. Em detalhes, ele contou também o dia do atentado no hotel, que o objetivo do rapaz era matar a Ana e ela estava com a cunhada dela no quarto. A cunhada foi alvejada por disparos e levada imediatamente para o hospital em Belo Horizonte. E assim que a cunhada foi para o hospital, a Ana pegou o jato e foi para São Paulo e não foi no hospital visitar a cunhada que estava lá, supostamente porque ele defendeu ela também. E ela não foi lá no hospital para ver e foi para São Paulo porque ela estava em choque. Tudo isso o Gustavo contou. Depois disso, que aconteceu, né? A Ana apareceu na mídia falando que ela tinha eterna gratidão pelo cunhado porque ele salvou a vida dela. Então foram várias vezes, na verdade, que a Ana realmente fez isso, que ela agradeceu
porque ele salvou a vida dela, inclusive bastante emocionada, né? Todas as vezes que ela falou sobre o fato. E ele então questiona ela, dizendo que se gratidão é respeito, porque se ela tivesse respeito, ela pagaria o que deve pra ele. No momento da entrevista do Gustavo, quando ele estava nessa entrevista, a noiva dele, namorada, porque ele já não é mais casado há muito tempo com essa moça que sofreu o atentado lá junto com a Ana, né? Então ele separou e hoje ele tem uma namorada, que é a Josi. Então ela entrou também ao vivo no programa, no momento que ele estava gravando, e fez uma participação, onde ela contou que ela não sabia da situação financeira da Ana e do Alexandre, porque eles faziam várias viagens e sempre mostravam estar bem, tudo isso. Então, eles precisavam, a Ana e o Alexandre precisaram de um empréstimo para abrir uma loja, fazer uma franquia lá, umas coisas. E a Josi, então, emprestou esse dinheiro e eles iam pagando o juro desse dinheiro por mês, até eles conseguirem pagar esse capital. Passa que ela emprestou no início do ano passado e o Alexandre foi pagando o juro para ela até novembro certinho. Em novembro, quando aconteceu a separação, e como o Alexandre deixou de responder pela empresa, porque ele assinou esse papel, né? E aí quem passa a administrar as empresas então é a Ana. A Josi disse que a Ana, me parece que até bloqueou ela e que não responde, que tá com esse valor dela, que então agora a Josi está pedindo para rever esse valor judicialmente, né? O valor dela. E durante a entrevista do Gustavo, né, gente, o pessoal, muita gente entrou ali fazendo comentários e falando que o Gustavo é uma pessoa que tem uma índole, assim, admirável, que ele é uma pessoa muito boa, que ele é uma pessoa muito correta, o Gustavo, o irmão do Alexandre, que ele é uma pessoa excepcional. Todos elogiaram muito ele. Bom, e aí depois, voltando a isso tudo, o Alexandre também veio a público na mídia e contou muitas coisas que ele levou, inclusive um soco da Ana. Não lembro se é em 2010 ou 2012. E esse soco fez ele perder o baço e que na época as pessoas próximas sabiam o que tinha acontecido, por isso que ele quase morreu, foi levado ao hospital em estado grave. Inclusive, houveram pessoas também ali nos comentários falando que estavam no hospital ou trabalhando ou esperando para ser atendido e viram essa cena dele ali ruim e tal. E teve gente que disse que trabalhava no hospital e que realmente foi um soco que a Ana deu no Alexandre. O Alexandre disse que estava sem camisa, deitado de lado, acho que eles estavam brincando, alguma coisa. E a Ana deu um soco nele e aconteceu toda essa tragédia dele perder o baço. Bom, e aí, gente, o que aconteceu? Chega a ser cansativo, né? É uma novela mexicana. Agora, ontem, foi quarta-feira, houve a primeira audiência para resolver, né, tentar uma conciliação no divórcio deles. E só que passa que existem diversos bens imóveis num valor gigantesco, chega a aproximadamente 50 milhões, no nome do casal, e que eles precisam chegar a um acordo. Como não houve um acordo na audiência que ocorreu agora, que foi a primeira audiência da separação para o divórcio, as coisas meio que deram uma travada agora, né? E agora é a gente esperar os próximos capítulos para saber o que vai acontecer. E ontem, né, também outra situação que isso aconteceu ontem, na quarta-feira, dia 21 de agosto, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo deu 2 derrotas para Ana Hickman em um mesmo processo, que é sobre o Banco Itaú, e foi decidido que a Ana precisa sim pagar o empréstimo. O Itaú provou tudo que eles tinham que provar, inclusive eles provaram que foi paga as primeiras 5 parcelas lá atrás, o ano passado, e que do empréstimo que eles pegaram, me parece que é um empréstimo de 5 milhões no Itaú, não sei o valor exato, mas é mais ou menos nesse torno disso, e agora o Itaú diz que eles vão ter que se explicar do que eles fizeram, então, com esse dinheiro todo, e foi feito perícia em tudo, e nas assinaturas e todas as coisas, e foi comprovado, então, e a mídia, então, coloca que Ana Hickman mentiu sobre as assinaturas do banco. Tanto foi que ela perdeu o processo nesse primeiro banco já, aí, nesse segundo, né? Porque do Daycoval também já tinha acontecido isso e ela começou a fazer o pagamento lá, né? Tudo certinho. E é isso, gente. O cerco tá fechando, eu acho que é muita gente dando muita opinião, é muita coisa. Talvez as coisas nem tenham essa dimensão pra Ana, pro Alexandre, na vida deles, ou nem deveriam ter essa dimensão. Isso é muito desgastante, envolve uma criança, né? Envolve o Alezinho, o filho deles. E veja, gente, quando você tem dinheiro que ele é num capital
imobilizado ali, investido, não tem como você toda hora pegar dinheiro, não tem como você pegar um dinheiro pra pagar uma coisa, pagar outra. Então as coisas são lentas mesmo. E aí o povo fica colocando lenha na fogueira. O que não tem necessidade, porque isso é desgastante pra Ana Hickman. Ela tem que ter cabeça para trabalhar, ela tem que ter cabeça para sorrir, ela tem que ter cabeça para fazer todas as coisas dela e, na verdade, as coisas não têm essa proporção. A justiça vai decidir o que é certo, a porcentagem de cada um e pronto, acabou, gente. Não precisa dessa falácia toda, de toda essa confusão, e acho que as pessoas estão tomando, a imprensa em geral, a mídia tá fazendo as coisas tomarem uma proporção que na verdade não tem, e a moça só quer trabalhar e construir a vida dela, bem como o Alexandre também, tanto que o Alexandre, né, tá seguindo a vida dele também, fazendo as coisas dele. O Gustavo, mesma coisa. O Gustavo apresentou muita seriedade, né? Se mostrou uma pessoa muito solícita, assim, e muito inteligente. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui, vamos aguardar para ver o que vai acontecer e voltamos para falar para vocês. Até mais!